no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, olhando a liturgia de hoje, em especial o Evangelho de João, nós vemos este diálogo de Jesus com Pedro a partir de um questionamento, é um único questionamento repetido 3 vezes, que Jesus faz a Pedro. Parece que o número 3 para Pedro vai ser muito significativo. A pertinência com que Pedro é chamado a testemunhar sua fé sempre foi muito presente na sua vocação. Se nós recordamos na Semana Santa, quando Pedro diz que estará com o Senhor, ele vai dizer que ele negará 3 vezes antes que o galo cante. Então, isso acontece. Depois nós percebemos no início do tempo pascal, na leitura dos Atos dos Apóstolos, logo nos primeiros capítulos, que Pedro, após a experiência com o ressuscitado, é de tal forma encorajado que ele vai ao povo, e sobretudo aos judeus, entre aquele povo, sobretudo no Sinédrio, que mandou crucificar Jesus, e aquele mesmo Pedro que pecou por trair ou por negar, agora é o mesmo que tem a coragem, a audácia de apontar àqueles que foram os responsáveis pela morte de Jesus e dizer: ele morreu porque vocês o mataram, vocês o crucificaram. Hoje o número 3 aparece para Pedro novamente. É a oportunidade de afirmar, agora não negar, mas afirmar 3 vezes que ama Jesus. Parece que Jesus é impertinente quando pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Repete a mesma pergunta: tu me amas? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Na terceira vez, diz que Pedro fica triste e diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Sempre a pergunta de Jesus é interposta por uma outra colocação: apacenta as minhas ovelhas. Primeira coisa que nós devemos observar nessas perguntas de Jesus: o que Jesus está fazendo não é duvidando de Pedro, mas é fazendo com que Pedro entenda o que ele está afirmando. Porque quando nós ouvimos a palavra amor na língua portuguesa, podemos entender de uma única forma, generalizar e acabar não entendendo absolutamente nada. Porque hoje um casal de namorado, uma semana de namoro, já olha para o outro e diz: eu te amo. Um amigo olha para o outro e diz: eu amo você. Ou seja, nós usamos o amor, a palavra amor, para diversas realidades. E aí, às vezes, não compreendemos muito bem o que é amor. No contexto bíblico, para falar amor, existe aquilo que nós podemos chamar de ágape, de philos ou filos, e também o eros. O eros é o amor de desejo, o philos
seria o amor de amizade, essa relação de amizade, e o ágape, que seria o amor incondicional. Quando Jesus pergunta a Pedro se ele ama, a primeira pergunta, a segunda, é quase que uma tonalidade de Pedro de dizer: eu simpatizo, eu gosto, eu sou adepto. Mas Jesus estava querendo uma resposta mais profunda. A resposta de que o verbo amar, utilizado por Pedro, fosse aquele que significasse: Senhor, eu te amo, de forma que, se preciso for, darei a vida por ti. Esse sim é o verdadeiro sentido do amor. O amor capaz de dar a vida pelo outro. O amor capaz de estar do lado do outro e, se preciso for, deixar a vida se ir por causa dele. Não é eutanásia. Isso aqui é sacrificar a própria vida como prova de amor. Não é se matar, não é suicídio, mas é deixar-se consumir por este amor, que foi o que Jesus fez. Jesus não foi um suicida que procurou a morte. Não, ele deixou-se consumir pelo seu ato de amor. O seu ato de amor teve uma consequência, foi a cruz. O nosso ato de amor também tem consequência, ou pelo menos deveria ter. Porque amamos, nos posicionamos, nos colocamos diante de certas situações que são adversas à ação ou à situação que nós depositamos o nosso amor. O amor que mais se compara, como sempre costumamos dizer quando estamos estudando a Bíblia, é o amor de mãe. Claro que no profeta Isaías, mesmo se a mãe esquecer dos filhos, eu não esquecerei. O próprio Deus que diz. Mas é o amor de mãe que se compara, porque é o amor que vem de entranhas, o amor que não se sabe explicar. Por isso, a pergunta que Jesus está repetindo para que Pedro reafirme é para que Pedro compreenda, entenda o que é que ele está falando sobre amar Jesus. Jesus está querendo ouvir dele o sentido: Senhor, eu te amo e se preciso for, darei a vida. Por isso, quando depois dos 3 interrogatórios, Jesus vai dizer a Pedro: em verdade te digo. Quando eras jovem, sabia onde ia, mas depois de velho darás a mão, outros te cingirão e levarão aonde não queres. Jesus dizia isso para dizer com que morte Pedro iria glorificar o Senhor. Ou seja, agora Pedro conseguiu dizer de fato que ama, e um amor de forma total e plena. Só no final de tudo isso, Jesus conclui o Evangelho dizendo: segue-me. Ou seja, só é capaz de ser seguidor de Jesus aquele que ama plenamente. Não é por palavra. Eu não sou seguidor de Jesus por minhas palavras. Eu não sou um seguidor de Jesus por meu estudo. Eu não sou um seguidor de Jesus por simplesmente ser um padre. Vocês não são seguidores de Jesus simplesmente porque são católicos, porque comungam, porque rezam. Não. O que caracteriza isso aqui, é claro, no início dos Atos dos Apóstolos. A comunidade era reconhecida por quê? Pelo amor fraterno. Então, o que me caracteriza como seguidor de Cristo é o amor que eu sou capaz de devotar, de depositar àqueles que me cercam, ao outro. Em Cristo Jesus, no outro. Então, o amor é a característica do cristão. Sei se sou cristão ou não, se amo. Mas amar não de palavra. Amar de forma incondicional. Se preciso for, dar a vida pelo outro. Peçamos então, meus irmãos e irmãs, a ação do Espírito Santo que nos preparamos para celebrar agora, neste domingo, a solenidade de Pentecoste. Que esse Espírito venha aquecer o nosso coração com o fogo do divino amor, para que possamos compreender que nós precisamos falar menos e agir mais, e agir de forma amorosa, não o amor romântico, mas o amor prático capaz de transformar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.